Bom dia a todos. Estamos abertos para mais uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Inicio cumprimentando aos colegas componentes dessa Corte Eleitoral, senhor Procurador Regional Eleitoral, doutor Érico Masson, a quem desejo boas-vindas em nome dessa Corte. Sabemos agora da sua grande tarefa que tem pela frente de comandar os destinos da Procuradoria Regional Eleitoral em Mato Grosso. Seja bem-vindo, doutor Érico. Cumprimentos os nossos servidores, o público em geral, advogados, advogadas e, eventualmente, assistentes dessa sessão. Comunico que a ata da sessão anterior fica aprovada diante da ausência de manifestação em sentido contrário. Faço o anúncio da retirada de pauta do item 1.2, PJE 06000057. Trata-se de um recurso eleitoral sobre propaganda eleitoral, propaganda extemporânea ou antecipada da 46ª Zona Eleitoral de Rondonópolis. O recorrente nesses autos é o Partido Republicano Brasileiro, PRB, recorrido José Carlos Junqueira de Araújo e Sandra Maria de Souza. Este, então, fica retirado. Fica adiado o 1.4 da pauta, que é o PJE 0600274. É um pedido de regularização de prestação de contas de partido político, órgão de direção estadual, exercício de 2016, requerente Avante Partido, Avante através da sua Comissão Provisória Estadual de Mato Grosso. Relatoria desses autos do Dr. Sebastião Monteiro da Costa Júnior, adiado, portanto. Há um pedido de preferência com sustentação oral da relatoria do Dr. Bruno de Oliveira Marques. Trata-se de 1.3 a pauta, o PJE 0601212. É uma prestação de contas, um partido político, órgão de direção estadual, Rede Sustentabilidade de Mato Grosso, referente a eleições de 2018. Como dito, o requerente é a Rede, né, Sustentabilidade, através do seu diretório estadual de Mato Grosso. O relator, como dito, é o doutor Bruno de Oliveira Marques, a quem passo a palavra. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, doutor Érico Masson. Cuida-se de prestação de contas apresentadas pelo partido Rede Sustentabilidade, Rede MT, nas eleições de 2018. Publicado o edital, não houve impugnação das contas por quaisquer dos legitimados. A Controladoria de Controle Interno e Auditoria manifestou-se pela intimação do partido para se manifestar sobre irregularidades e impropriedades encontradas. Intimada, a agremiação manifestou-se no edital, juntando prestação de contas retificadoras. O órgão técnico contábil, em parecer conclusivo, manifestou-se pela desaprovação das contas, em razão das irregularidades a seguir listadas. 1.2. Pagamento com recurso do fundo partidário de despesas com objeto de gasto genérico, no montante de R$ 1.365, em afronta ao artigo 63, caput da Resolução de Regência. 3.1. Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som, situação que deve ser esclarecida pelo prestador. Omissões relativas às despesas constantes na prestação de contas e exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos, infringindo o artigo 56.1g da Resolução 23553 de 2017. 5.4. Divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquelas registradas nos extratos eletrônicos, em violação também ao artigo 56.1g, a linha 2 e a linha A da resolução. 6.1. Realização de despesas após a data da eleição, ocorrida em 7/10/2018, contrariando o disposto no artigo 35 da Resolução 23553 de 2017. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas. Tendo em vista a existência de pontos que levantaram dúvidas na análise das contas por este julgador, o julgamento foi convertido em diligência,
determinando-se a remessa dos autos, ou o retorno dos autos à CCIA, visando esclarecer acerca da eventual utilização de recursos de origem não identificada pela agremiação e outras irregularidades, especificamente quanto às anotações constantes do parecer conclusivo, itens 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 5.4 e 6.2. Em atendimento à determinação, o órgão técnico apresentou novas informações, ratificando o parecer conclusivo, apontando, contudo, o item 5.4 como sendo mera impropriedade e não mais irregularidade, conforme havia concluído anteriormente. Intimado dos novos apontamentos, o prestador de contas manifestou-se conforme detalhe. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, com nova vista dos autos, ratificou o parecer anteriormente apresentado, manifestando-se pela desaprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Nós temos o doutor advogado já inserido na sala de debate, doutor Narienzo, por favor. Inserido. Está na sala, o advogado está na sala. É o doutor Nelo Augusto dos Santos Nock, é isso? Não, é o doutor William. William Veiga do Nascimento. Ah, muito bom dia. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, excelência. Obrigado. A palavra é com Vossa Excelência, então, pelo prazo regimental. Obrigado. Excelência, bom dia a todos. Eu faço na pessoa do doutor relator dos autos. Excelências, o cerne do debate para nós é a verificação se há efetivamente inconsistências na prestação de contas e na hipótese de que existam, tais devem render-se ao ensejo da desaprovação ou se haveria margem para a discricionariedade com a eventual aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de sua aprovação. Então, vejamos. Dos itens que foram apontados como havendo impropriedades ou irregularidades, temos o item 3.2 do parecer do órgão técnico, que asseverou, só um segundinho, que sobre supostas omissões de registros das receitas na prestação de contas. Com relação a esse item, excelência, o próprio parecerista, ele referiu que todas as receitas constam dos extratos bancários, que não houve utilização de recursos de origem não identificada, e que os extratos eletrônicos que foram juntados com as manifestações do prestador de contas remontam que as operações foram efetivamente realizadas de maneira regular. E mais, que não ensejou qualquer prejuízo ao erário. Então, entendemos que, como não houve uma omissão de nenhuma transferência por parte do partido que agiu pautado pelo princípio da transparência, tal impropriedade ela não deve ensejar qualquer desaprovação de contas. Excelência, no que refere ao apontamento do item 3.3 sobre o cruzamento de informações, o parecerista aduz sobre uma transferência financeira de um montante de R$ 4.100 aproximadamente, que não teriam sido registrados. No entanto, em manifestação, excelência, comprovou-se que houve um equívoco dessa transferência de valores ao candidato Arthur Kellen e houve um estouro, houve a transferência de volta desses valores em duas transferências, uma de R$ 3.000 e uma de R$ 1.100. Isso foi comprovado nos autos, mediante a apresentação de extratos, E por que foi realizado assim? Por uma questão de limite. Não conseguiu se fazer efetivamente com um ato, um único ato, essa transferência de 4.000 e pouco, então foram divididos em dois. Esse estorno, consequentemente, que pode ser observado, comprova a evolução desse valor transferido a mais a esse candidato, demonstrando que houve o saneamento também dessa apontada impropriedade, de modo que também não houve qualquer prejuízo ao erário, como bem asseverou o parecerista.
sanado esses 2 pontos, temos o item 3.4, onde o parecerista fala sobre a ausência de registro de dívida de campanha na prestação de contas anual do partido. Nesse ponto, sobre as dívidas de campanha, conforme conta no despacho de D 3722822, todas as despesas foram registradas nos relatórios e efetuadas, ou seja, também não houve omissão. Todas as dívidas da campanha constam, todas as despesas constam nos relatórios e foram quitadas a prestação de contas anual do partido, excelência. Com relação ao item 4.1, que fala sobre cruzamento de informações, de que o nome de Arthur Kelly, né, que levou o examinador a considerá-lo como do sexo feminino, mas todavia tratou-se de um candidato de sexo masculino, em que teria havido a omissão de remessa dos valores exigidos por lei às candidaturas femininas, né? Excelência, nesse ponto entendemos que o prestador demonstrou, e também com os relatórios, né, também com os relatórios contábeis, que houve aplicação de 5% de todas as receitas recebidas pelo partido para a conta bancária do Fundo da Mulher, conforme a determinação do TSE, excelência. Então, nesse ponto, só um segundinho, também não entendemos que também não há de se falar que houve de qualquer forma, essa irregularidade não remessa de tais valores às campanhas de candidaturas femininas, né? E também destacamos que o partido, sua responsabilidade, ele não teve valor algum doado pelo Fundo Especial para Financiamento de Campanha, e os valores que gastou foi do caixa que tinha em relação a campanhas filiadas do fundo partidário e gastou conforme o relatório apresentado nos autos. Tá, excelência? Então, assim, também entendemos que não teria havido a impropriedade apontada, com devido respeito ao entendimento do parecerista. Com relação ao item ponto 5, excelência, conforme a manifestação procurada também, não há omissão de registro, tá? Porque as defesas efetuadas foram pagas, as defesas efetuadas não pagas, os demais receitos conforme a manifestação constam a prestação de contas anuais, a transferência sobre os partidos também, né? Não há dívidas de campanha, tá? Que devessem ser, que se prestassem a ser auditadas. Isso também foi apontado no relatório que trouxemos na prestação de contas, ou seja, os itens que foram apontados, excelência, de sinalizar que essas supostas irregularidades, elas foram esclarecidas a tempo, né? E aquelas que tiveram de ser sanadas, foram sanadas a tempo, com a explicação, ou como no caso do Kelly, com as transferências efetivamente sendo estornadas. Então, entendemos que não há uma condição suficiente para conduzir a efetiva desaprovação dessas contas. A gente coloca em pauta que o partido nunca se furtou em nenhum momento do processamento deste feito ou das demais em que precisou, em que foi instado a se manifestar, nunca se furtou em apresentar os relatórios, realizar as considerações que fossem necessárias e sanar as eventuais máculas que pudessem subsistir. Todas as condutas do partido e de seus candidatos, elas foram realizadas observando os mais fundamentais princípios atinentes às situações estabelecidas no âmbito eleitoral, especialmente o princípio da transparência. E como bem salientou o próprio parecerista, né, todos os valores gastos, devolvidos, transferidos, enfim, constam dos extratos bancários apresentados, não existem qualquer montante sem origem identificada, né, que não tenham sido pontualmente esclarecidos no modo de processamento. O parecerista também, porque asseverou
e destacou que não há qualquer lesão ao erário que justifique essa represália, né? E entendemos, então, por isso, Excelência, que a mais atualizada jurisprudência do TSE, que ainda que se entenda pela subsistência de irregularidades remanescentes, quando tais apresentou esse caráter diminuto, né, como no caso, incapaz de comprometer a análise e a confiabilidade das contas, a aplicação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da insignificância é a medida que mais se ajusta ao caso concreto. E por conta disso, Excelência, não havendo essas irregularidades, e sim meras impropriedades que foram sanadas, que foram discutidas, que foram apresentadas manifestações coerentes, demonstrando a ausência de qualquer transgressão à norma, transgressão direta à norma, de maneira dolosa, especialmente, nós pedimos que, requeremos que seja as contas aprovadas efetivamente, Excelência, forte, né, pelas razões que explicito e que foram dignadas nos autos, e agradeço pela atenção de Vossas Excelências. Obrigado. Cumprimento o doutor advogado pela sustentação oral, muito bem conduzida, e ouço, então, o senhor procurador regional eleitoral. Bom dia a todos, obrigado pelas parabenizações, presidente, bom dia mais juízes, eminente advogado. Em que pese as manifestações do ilustre advogado, a Procuradoria mantém o parecer pela desaprovação das contas. Passo, então, a palavra ao doutor Bruno de Oliveira, relator desses autos. Obrigado, senhor presidente. Doutor William, o saldo que eu aparentemente não fiz. Senhor presidente, os itens 3.2 e 3.3 que foram assentados pelo doutor advogado, que diz respeito à realização de transferência de recursos pelo prestador de contas a outros candidatos com informações divergentes na prestação de conta dos beneficiários, revelando inconsistência nas informações declaradas na prestação de contas, bem assim o 3.3, que diz respeito à declaração por outro candidato possíveis. Doutor Bruno, nós tivemos uma interrupçãozinha na sua internet, acho que foi percebida pelos demais. Se o senhor puder retomar, questão de um minutinho. Retomo com o maior prazer, senhor presidente. E aqui eu não me apercebi, eu que peço desculpas. Então, em relação ao item 3.2 e 3.3, que foram assentados pelo doutor tribuno, que diz a respeito à realização de transferência de recursos pelo prestador de contas em exame a outros candidatos com informações divergentes nas prestações de conta dos beneficiários, e o item 3.3, que diz respeito à declaração por outro candidato acerca de transferência recebida pelo prestador de contas, mas não registrada na sua prestação, eu registro que estou aqui em consonância com o que foi postulado, fazendo a anotação de ressalvas. Em relação aos demais pontos, eminentes pares, eu registro que, do ponto de vista objetivo, os reflexos financeiros são superiores a 10% e, por essa razão, não se aplica em caso, de acordo com precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, nós temos lá pagamentos às impropriedades que não renderem ensejo à aplicação de ressalvas, mas à desaprovação, no meu entender. 1. Pagamento com recurso do fundo partidário de despesas com objeto de gasto genérico, no montante de 1.365, em afronta aos 63 caput. Ele foi intimado a esclarecer essas notas fiscais que se entendeu genéricas, melhor dizendo, haviam ausências de comprovação dos gastos, ele foi intimado para comprovar esses gastos realizados com recurso do fundo partidário, o prestador, e então ele juntou duas notas fiscais. Tendo como prestador de serviços Renato Silva, objeto de serviços de comunicação, e outro prestador dos serviços Brendo Marques, tendo como objeto serviço de logística. Uma no valor de 700, outra de 665. Nós entendemos que essa anotação aí é genérica, não se consegue aferir que espécie de serviço de logística e de comunicação foram prestados, não atendendo, portanto,
o que dispõe o artigo 63 da legislação de regência. Então, nós estamos dando como irregulares essas despesas de R$ 1.365, com a determinação de restituição ao Tesouro Nacional. Despesas realizadas com combustível sem correspondente registro de locação, cessão de veículos ou publicidade. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 notas que atinge o montante de R$ 1.165,42 com combustíveis, mas o partido não indicou ser proprietário de veículos ou ter veículos locados ou cedidos. Outra irregularidade, de acordo com precedentes desta Corte. Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos e não apresentação de documentos fiscais de despesas realizadas com o fundo partidário. Aqui foi a circularização que o órgão técnico constatou a existência de 17 notas fiscais que não haviam sido declaradas como despesas do partido. E o partido não foram pagas e não constaram como sendo dívida de campanha na prestação de contas anual da agremiação. A agremiação diz, vem e fala que não, que indicou isso daí como despesa de campanha na outra prestação de contas, mas feita uma análise aqui, cumpre esclarecer que, por se tratar de dívida de campanha contraída, aqui não há assunção de dívida, averiguando aqui a prestação de contas, que ele diz que havia sido anotada, nós verificamos que, em consulta à prestação de contas anual do partido, 2019, não vislumbra o registro dessas dívidas de campanha, conforme demonstrativo de dívida de campanha que se encontra sem movimentação. Então, essa irregularidade representa só essa 26% das despesas realizadas. A ausência de destinação do valor mínimo à cota de gênero. Ele disse que foi resguardado o valor de 5% do fundo partidário para aquelas campanhas com políticas públicas para a mulher. Mas a destinação dos 5% é uma coisa. Os 30% que devem ser destinadas às campanhas especificamente é outra coisa. Então, esses 30%, como se aferiu que um dos candidatos aqui, com o nome Kelly, deveria aplicar 4.008 candidatura feminina. E considerando o equívoco com o nome Kelly, constata-se que não houve a referida aplicação. Então, ficou 1.145 para atingir os 30% que a Grey não aplicou. Por essas razões, eminentes pares, eu estou aqui julgando desaprovadas as contas do partido, rede de sustentabilidade relativa às eleições gerais de 2018. Estou condenando o recolhimento de 2.510 ao Tesouro Nacional, que é do valor da cota 1.000 e pouco que não foi recolhida, e em relação a outra irregularidade com reflexo financeiro, que foi 1.000 e poucos reais, as notas genéricas. Então, eu estou julgando desaprovada, determinando a devolução desta quantia e também determinando a suspensão de recebimento de novas cotas do fundo pelo prazo de 3 meses, ressaltando, contudo, que esse desconto não pode ser efetuado durante o segundo semestre do ano que se realizarem as eleições. E acolho a promoção ministerial pela desnecessidade de remessa de cópias à douta PRE para fins do artigo 22, pediu que não há necessidade de mandar, da Lei Complementar 64 de 90. Em substância, este é o voto, senhor presidente. Vota o doutor Jackson Coutinho. Com o relator. Doutor Gilberto Bussic. Também com o relator, senhor presidente. Doutor Sebastião Barbosa. Acompanho o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho o relator, presidente. Fábio Henrique. Relator, presidente. Resultado desse julgamento, o tribunal, à unanimidade, desaprovou as contas do partido Rede Sustentabilidade, Rede MT, referente às eleições de 2018, nos termos do voto do doutor relator, e em parcial consonância com o parecer ministerial. Só para fazer uma alteração,
No início da sessão, eu fiz a referência de que o 1.406, que é os autos PJE 0600274, que é da relatoria do Dr. Sebastião Monteiro, havia sido adiado. Eu faço aqui uma retificação para dizer que ele está retirado de pauta. Então, vai ter que ter nova publicação. Faço, então, essa observação destes autos que fica, então, retirado de pauta. Vamos dar sequência normal à nossa programação inserida nessa sessão. E, então, nós começamos com 1.1, que é uma continuação de julgamento, e nesse caso aqui, nós precisamos introduzir na sala virtual o doutor Armando Biancardini, que estava participando da sessão de julgamento até então. Eu indago ao Enzo se é possível, você já está conectado, doutor Armando? Doutor Armando está na sala, presidente. E os outros advogados entrando. Todos na sala já. Já estão na sala, né? Inclusive... Eu cumprimento, então, de forma extensiva, agora a inserção do Dr. Armando Biancardini nesta sala de julgamento virtual. Sejam bem-vindos, assim como também tenho notícia da presença dos advogados Dr. José Pedro Gonçalves Tax e Dr. José Antônio Rosa. Também sejam igualmente bem-vindos, tenham um bom dia. Esses autos... Atualizando, senhor presidente, o doutor José Pedro Tax, eu não tenho... Ele ainda está sem vídeo. Mandei um comando pedindo para habilitar. Guardar uns minutinhos. Doutor Armando, eu já estou vendo, já está nos ouvindo, doutor Armando, está tudo bem? Sim, okay. Presidente. Bom dia a todos, tudo bem. Bom dia. Eilo. Ok. Dou as boas-vindas aqui ao doutor José Pedro Tax. Doutor José Antônio Rosa aparece também, se faz presente. Tem igualmente um bom dia. Sejam bem-vindos a essa sessão em continuação de julgamento. Então, como dito, sessão de julgamento referente ao processo 1.1 da pauta, que é o PJE 0600233. Trata-se de representação conduta vedada a agente público eleições de 2018, representante é o PDT, através do seu diretório estadual, e representado nesses autos José Pedro Tax, Rui Carlos Ottoni Prado, e a coligação Segue em Frente Mato Grosso. Está comigo, vista comigo, eu faço o meu voto nos seguintes termos. Egrégio Tribunal, em face dos divergentes posicionamentos dos dignos pares no tocante às sanções aplicáveis ao caso subjúdice, pedi vista dos autos para melhor avaliar as nuances referentes às condutas dos representados, a qual, por consenso, foi entendida como violadora da norma eleitoral incidente, qual seja o artigo 73, inciso 4 e parágrafo 10 da Lei 9.504/97. Estamos diante de uma situação de rara unanimidade, em que há ampla concordância acerca da subsunção dos fatos à norma de regência, ainda que quanto ao grau de gravidade haja certa divergência, conforme já assinalei, o que demonstra o alto nível de preocupação dos nobres pares com a garantia da regularidade do processo eleitoral no aspecto particular da igualdade de disputa, mas sem descurar das prerrogativas e direitos dos representados, os quais devem ser responsabilizados tão somente na justa medida da gravidade de suas condutas. O referido dispositivo legal, eu faço a transcrição do artigo 73, que é de todos conhecido, vou poupá-los na leitura. E prossigo. Não parece haver qualquer dúvida quanto ao aspecto eminentemente objetivo da norma, que tem por objeto de tutela a igualdade de oportunidade entre os candidatos numa disputa eleitoral. Trata-se, quanto ao ponto, de tipo eleitoral fechado, em que incumbe ao intérprete efetuar um juízo de subsunção acerca do mérito da ação, sem olvidar da necessária observância do juízo de proporcionalidade no tocante à aplicação da sanção cabível, consoante entendimento do colendo TSE, no agravo regimental, no agravo de instrumento 11.488, Paraná, julgado em 22/10/2009.
Portanto, não se perquire neste tipo de representação a intenção do agente, porque o comando legal presume que a conduta por ele vedada é tendente a afetar a igualdade entre candidatos. Tendente, aqui estou referindo ao próprio dizer do artigo 73. Temos, portanto, uma presunção legal de desigualdade, especialmente nos casos de candidato à reeleição, como no presente feito, em que uma das partes na disputa detém o comando da máquina estatal e pode utilizar-se indevidamente dela em seu benefício eleitoral direto ou indireto. A regra é muito clara, tanto na parte em que veda certas condutas, quanto naquela alusiva às exceções, as quais não estão presentes no caso em apreço. Dito de outra forma, não há lei específica, lei em sentido formal, que tenha autorizado a execução de programa social, como querem fazer crer os representados. Eis que a figura do decreto 408/2016, editado pelo próprio representado José Pedro Gonçalves Tax, quando no cargo de governador, constitui ato de sua própria iniciativa, o qual, além de não se revestir de natureza jurídica de lei em sentido formal, como expressão de vontade do legislador ordinário, demonstra mais propriamente, no meu entendimento, uma formalidade para tentar justificar sua futura conduta no ano eleitoral. Ademais, o artigo 73, parágrafo 10, infine, da Lei 9.504/97, exige ainda a execução orçamentária no ano anterior, o que demanda a inserção de previsão de recursos na lei orçamentária no segundo ano antes de sua execução. Nada disso foi feito, ou seja, o detentor do Poder Executivo estadual, então candidato à reeleição, não estava autorizado pelo Poder Legislativo a executar o plano de ação denominado, entre aspas, Caravana da Transformação, donde se conclui que agiu com desvio de finalidade e inegável intuito de promoção pessoal às custas de recursos públicos, afetando a igualdade da disputa eleitoral, o que vulnera a norma do artigo 73, inciso 4 e seu parágrafo 10. Como bem enquadrado pelo digno relator e pelos vogais que o sucederam, trata-se indubitavelmente de conduta vedada aquela narrada nesses autos, conquanto nos dizeres do eleitoralista Rodrigo Lopes Zílio, abro aspas, a distribuição de bens de caráter social pelo poder público é fonte de personalismo desenfreado. Com a proximidade do pleito e a intenção de obter bônus eleitoral, ocorre uma progressiva proliferação de atos de assistencialismo vinculados a candidato, partido ou coligação. É de fácil constatação que determinados governantes demonstram mais interesse na prática de atividades assistencialistas de resultados práticos duvidosos, mas com intensa repercussão na vida das pessoas necessitadas, em detrimento da execução de um plano de governo comprometido com metas de longo prazo e que efetivamente objetivem ao bem comum. Fecho aspas. Para que não me alongue demasiada e desnecessariamente na fundamentação de meu voto, mas em respeito aos direitos processuais dos representados, conseguindo que acompanhe o entendimento dos que me antecederam em seus bens fundamentados votos, a exemplo do Dr. Armando Biancardino Cândia, notadamente no ponto em que refuta o argumento defensivo de que os recursos gastos com o programa Caravana da Transformação contavam com dotação orçamentária própria das respectivas secretarias de governo, porquanto aprova em sentido contrário às folhas 57 dos autos. Na verdade, o próprio artigo 6º do mencionado decreto 408/2016, está no ID 17949, dispõe que as despesas decorrentes da Caravana da Transformação correrão por conta de dotação orçamentária do órgão responsável pela ação, programa ou serviço, o que evidencia a inexistência de dotação orçamentária específica. Quanto a este aspecto, se não havia dotação orçamentária específica para a execução do aludido programa, forçoso concluir que foram remanejados recursos de outros programas, afetando e provavelmente comprometendo áreas, ações e programas regularmente previstos no orçamento aprovado previamente, consistindo verdadeira apropriação político-eleitoral de programa de governo, quando o correto seria implementar políticas de Estado, como consignado no voto do eminente Dr. Fábio Fiorenza, no sentido da impessoalidade e do interesse público genuíno.
O que se nota claramente nos autos é a indevida priorização da promoção pessoal do então candidato em benefício de sua campanha e em detrimento do verdadeiro interesse público que poderia ser atendido de forma ordinária, com destinação daqueles recursos para os serviços habituais nos hospitais públicos, por exemplo. É dizer, retirou-se recurso de um ou mais programas que tinha dotação orçamentária já definida previamente na LOA, para promover a pessoa do candidato, dando-lhe a roupagem de programa assistencial. Chama a atenção o fato de, precisamente no ano eleitoral, a Caravana da Transformação ter sido direcionada ao atendimento da população necessitada de amplas regiões territoriais que abrangem 3 das maiores cidades do estado, Cuiabá, Cáceres e Sinop, o que, inequivocamente, objetivava o maior alcance do expressivo eleitorado dessas regiões, que, conforme o entendimento da doutrina e da jurisprudência, passa a sentir-se grata ao agente público e na obrigação de retribuir com votos as benesses recebidas, as quais a lei classifica como bens, serviços, valores ou benefícios. É de ressaltar que, em apenas uma das edições da Caravana da Transformação, o relatório de avaliação da 12ª edição concluiu que foram atingidos 19 municípios abrangidos pela região do núcleo de Cáceres, o que demonstra a amplitude da afetação do bem jurídico tutelado pela norma, qual seja a igualdade de condições entre candidatos, não sendo exagero afirmar-se que o nome transformação dado à caravana tem aptidão para transformar benesses em votos, o que, a toda evidência, não se pode admitir. Neste aspecto, peço vênia ao doutor desembargador Sebastião Farias, no tocante a ter o representado José Pedro Tax obtido apenas a 3ª colocação no número de votos, o que significaria conduta pouco reprovável. Divirjo, com todo o respeito do nobre vogal, pois, apesar de se poder considerar tal fator numérico, o dispositivo legal veda qualquer conduta, volto a dizer o mesmo verbo, tendente a meramente afetar a desigualdade de condições entre candidatos, não sendo relevante para a configuração da conduta vedada a quantidade de votos efetivamente obtida pelo representado. A realização da Caravana da Transformação consistiu em inequívoca conduta vedada nos termos do artigo 73, inciso 4 e parágrafo 10 da Lei 9.504/97. Ademais, a gravidade das circunstâncias neste feito é qualificada, primeiro, pelo fato de ter o representado José Pedro Gonçalves Tax comparecido pessoalmente em algumas oportunidades, ID 17951 e 17952. 2. De ter o citado representado gasto recursos financeiros equivalente quase ao dobro de anos anteriores. 3. De ter atingido um número expressivo de pessoas carentes, residente em 3 das maiores cidades do estado de Mato Grosso, muitos dos quais certamente se sentiram gratos pelas benesses recebidas e na obrigação de retribuir com votos seus familiares e de amigos, entre aspas. 4. Pela proximidade do período eleitoral, especialmente a última edição da Caravana da Transformação, já quase no período de 3 meses antes do pleito. E 5. Pelo expressivo valor gasto no ano de eleição com essas ações de cunho claramente eleitoreiro. Por conclusão do voto, estando reconhecida a prática de conduta vedada, com a gravidade das circunstâncias de que se reveste, faz-se mister definir especificamente que tipo de sanção e seu teor quantitativo, bem ainda o alcance subjetivo quanto aos representados. A multa pela conduta vedada atinge todos os representados, nos termos da jurisprudência do TSE. Aí eu faço uma transcrição dessa jurisprudência do TSE e digo que, no ponto específico, ademais, igualmente pacificada a orientação de que a multa por conduta vedada também alcança os candidatos que apenas se beneficiaram delas, nos termos dos parágrafos 5º e 8º do artigo 73 da Lei 9.504/97, ainda que não sejam diretamente responsáveis por ela, tal como na hipótese do vice-governador. Aqui, uma relatoria no recurso ordinário 17.2365 do ministro Admar Gonzaga, julgado em 27/2 de 2018. Em linhas gerais, eminentes pares, quanto à procedência
eu não tenho nenhuma dúvida em acompanhar os votos anteriores. Estou estabelecendo a multa no igual quantitativo estabelecido pelo eminente relator de R$50 mil, dada a proporcionalidade compatível com a gravidade do fato praticado. Um ponto final quanto à anotação do código, no código ASE 540, que existe no Cadastro Nacional de Eleitores por conta da possível inelegibilidade reflexa decorrente do conhecimento da gravidade da conduta ou a ensejar a cassação do registro ou o mandato. Acompanho nesse ponto o firme entendimento do Colendo TSE, no sentido de que não se trata de decretação de inelegibilidade, mas de mera, e fica bem anotado aqui, mera anotação de caráter informativo, que não impede a expedição de certidão de quitação eleitoral e que deve ser objeto de apreciação judicial à época de eventual pedido de registro de candidatura. Confira-se a respeito, aí eu trago jurisprudência que na parte mais específica diz o seguinte, ponto, no item 6, é firme a orientação desse Tribunal Superior de que a anotação da ocorrência no Cadastro Nacional de Eleitores possui caráter meramente informativo, a subsidiar eventual futuro pedido de registro de candidatura, não implicando declaração de inelegibilidade, tampouco ausência de quitação eleitoral. Precedente no agravo de instrumento, no regimental, melhor dizendo, no agravo de instrumento 933, de Uberlândia, Minas Gerais, acórdão lavrado em 24/5/2018, da relatoria da eminente ministra Rosa Weber, publicado em 13 de junho de 2018. E digo nesse ponto, eu fui pesquisar o que vem a ser o ASE 540, e a nomenclatura para o ASE 540 não tem nenhum sentido a não ser uma ocorrência a ser examinada em pedido de registro de candidatura. Essa é a definição desse código ASE 540, que é regulamentado pela Corregedoria Regional, Corregedorias do TSE, portanto, com abrangência e aplicação em todo o território nacional. Resumindo, ao final, eu digo que, configurada, portanto, a conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 4 e parágrafo 10 da Lei 9.504/97, qualificada pela gravidade da circunstância dos atos perpetrados pelo representado, José Pedro Gonçalves Tacos, julgo procedentes os pedidos contidos nesses autos, reconhecendo que tais condutas tinham a aptidão para ensejar o registro, ou melhor, a cassação do registro ou mandado, medida esta que não se revela factível nesta quadra, motivo pelo qual confluo no artigo 73, parágrafos 4º e 5º da Lei 9.504/97, aplico multa no valor de R$50 mil aos representados José Pedro Gonçalves Tacos e Rui Carlos Ottoni Prado, confluo no artigo 62, parágrafo 4º, da Resolução TSE 23457/2015, com determinação de anotação no Código 540 do Cadastro Nacional de Eleitores, apenas em relação ao representado José Pedro Gonçalves Tacos. É como estou votando. Então, o resultado final, estratificando todos os votos anteriores, o tribunal, à unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, também por unanimidade, julgou procedente a representação nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Por maioria, nos termos do voto do relator, o tribunal condenou os representados a multa no valor de R$50 mil, com a consequente anotação do Código ASE 540 no Cadastro Nacional de Eleitores em relação ao representado José Pedro Gonçalves Tacos. Este é, portanto, o resultado final desse julgamento que acabamos de terminar. Eu, então, agradeço aqui a presença do doutor José Pedro Tacos, do doutor José Antônio Rosa, do doutor Armando de Oliveira também, que acho que tinha participação só nesses autos de Vossa Excelência, né, doutor Armando? Sim, senhor presidente, estava
Convocado nesses autos somente. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu comparecimento. À disposição. E vamos, então, seguindo a pauta normal. Bom dia a todos. Bom dia. O 1.5 é da relatoria do Dr. Sebastião Monteiro da Costa Júnior. O PJE 0601531. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de deputado estadual eleições de 2018. Requerente nesses autos, Alberto de Jesus Araújo. Dr. Sebastião Monteiro, com a palavra. Trata-se de prestação de contas de campanha eleitoral de Alberto de Jesus Araújo, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. Intimado para manifestar-se do relatório preliminar, o prestador de contas requeriu dilação de prazo para prestar esclarecimentos. Escoado o prazo legal, sem manifestação quanto aos apontamentos do relatório preliminar, dando prosseguimento ao feito, o parecer técnico conclusivo da CCA opinou pela desaprovação das contas, tendo em vista as impropriedades apontadas nos itens 1, a linha A, e 2.6, e as irregularidades constantes dos itens 1, a linha C, e 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ponderando ainda pelo recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor de R$ 10,70 e de R$ 4.930,60. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, também no mesmo sentido, opinou pela desaprovação das contas e, ao final, requereu o recolhimento ao Tesouro Nacional com destinação direta aos fundos de saúde da importância de R$ 4.941,30. É o relatório, senhor presidente. O senhor procurador eleitoral? Bom dia. Ratificamos o parecer. Ratificado, doutor Sebastião Monteiro. Retorna a palavra. Senhor presidente, sem delongas, com relação às irregularidades apontadas no parecer conclusivo da CCA, temos as decorrentes de não apresentação de dados obrigatórios, a formalização da contabilidade, como os documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e o comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFEC não utilizados, sobras de campanha. Outra irregularidade não esclarecida diz respeito à omissão nesta prestação de conta das doações recebidas de partidos de candidatos na fonte outros recursos, por meio de transferências eletrônicas em valores significativos se comparados ao montante arrecadado, o que, a meu entender, constitui irregularidade grave. Há ainda divergência entre as despesas declaradas na prestação de contas e os lançamentos constantes nos extratos bancários, especialmente na conta corrente destinada à movimentação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, destacando-se um saque eletrônico no valor de R$ 650 realizado pelos prestadores de contas, dentre outras despesas não comprovadas, gerando um montante de R$ 4.930,60, que deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional. A contabilidade está evada de irregularidades. Com essas considerações, senhor presidente, eminentes pares, em consonância com o parecer ministerial, julgo desaprovado as contas de Alberto de Jesus Araújo, referente ao cargo de deputado estadual das eleições de 2018. Acolho a ponderação do órgão técnico para determinar que o candidato proceda o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional no valor de R$ 10,70, referente à sobra financeira de campanha relativa ao FEFEC, bem como o valor de R$ 4.930,60, referente à aplicação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sem a devida comprovação, no prazo de 5 dias após o trânsito julgado dessa decisão, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia Geral da União para fins de cobrança. É como voto, senhor presidente? Os colegas já receberam o voto. Eu pergunto se tem algum voto em sentido contrário, alguma manifestação. Então, o resultado, o tribunal, à unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Nós temos agora
algumas questões que são de natureza administrativa. São três processos administrativos da minha relatoria. O primeiro deles... Pois não, presidente, eu não prestei atenção. Aquele que eu sou o relator, o 106935-2012, foi adiado? Como que é? Consta aqui... Eu sou o revisor, né, desembargador Sebastião Barbosa? Sim. É o processo, esse processo, salvo engano, é físico, ele tramita pelo... É físico, exatamente. É o 2.1. Não levaremos a julgamento hoje, eu também não tenho nenhum problema, eu posso trazê-lo na próxima. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu não está nas minhas papeletas aqui. Se puder, se o pessoal da Mauro puder me auxiliar, nós poderemos até colocá-lo. Não teria problema nenhum. Eu acho que eu não recebi essa papeleta, mas eu ouvi falar da referência desse processo aqui. Deixaríamos para quinta-feira, não tem problema. Ele como se fosse uma pauta de um processo físico, uma pauta separada. Exatamente. Só que eu estou falando, na verdade, eu estou aqui seguindo a pauta e eu não estou com ela. Posso ter me confundido. Resolvo o problema, eu adio para quinta-feira. Tá ótimo. Melhor, porque aí na terça certamente estará na pauta. Ótimo. Então fica adiado. Você tem o número dele, desembargador Sebastião? Só para fazer referência ao número dele? Deixa eu colocar o número dele aqui. Ele tramita pelo iPleno. Eu acho que foi publicado assim, desembargador. Agora sumiu. Desembargador, é o 106935. Isso. Tá, vamos fazer então. Só porque eu não tenho a papeleta, eu não tenho nem a ordem de votação, fica difícil para comandar aqui sem ter esse... Desembargador, eu encaminhei para o senhor no WhatsApp a papeleta com a ordem. Ah, ótimo. Então eu vou. Temos condições sim. Desembargador Sebastião, o senhor tem condições de votar? Vamos votá-lo. Ótimo. Então vamos lá. Obrigado, Brena, pela informação aqui. 2.1 é um dos autos físicos, né, como dito, é o processo 106935, trata-se de um recurso criminal em ação penal, falsificação ou alteração de documento público para fins eleitorais. O uso de documento falso para fins eleitorais, eleições de 2010, primeira zona eleitoral de Cuiabá. Recorrente nesses autos aqui é Ministério Público Eleitoral. O recorrido é Carlos Carlão Pereira do Nascimento. A relatoria é do desembargador Sebastião Barbosa, a quem passo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso criminal eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pelo juízo da primeira zona eleitoral, que julgou improcedente a denúncia oferecida pelo órgão ministerial recorrente em desfavor de Carlos Carlão Pereira do Nascimento pela suposta prática de conduta prevista no artigo 348, falsificação de documento público, em concurso material com o artigo 353, uso de documento falso, ambos do Código Eleitoral, absolvendo-o com fundamento no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. O recurso atende aos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do apelo e, inexistindo preliminar a ser resolvida, passo a análise do mérito. Quer dizer, isso aqui é ao invés do relatório, já passei no mérito aqui, porque bagunçou meu... Só então vamos fazer o seguinte, só para colher o parecer, Vossa Excelência já continua. Sim, pode ser? Pode ser. Por favor, senhor procurador. O parecer é pelo desprovimento. Certo. Respeito o parecer pelo desprovimento do recurso também. Tá reiterado, então pode continuar. Muito obrigado pela emenda da lambança que eu fiz aqui. Mas tá ótimo. Então, como estava a dizer... Com efeito, em apertada síntese, a exordial ministerial aponta que Carlos Carlão Pereira do Nascimento apôs assinaturas falsas para fins eleitorais em 5 recibos eleitorais
e os utilizou em sua prestação de contas eleitorais apresentadas à Justiça Eleitoral, razão pela qual teria cometido os delitos previstos nos artigos 348 e 353 do Código Eleitoral. Deixa eu fazer a leitura desses artigos, porque é de conhecimento de todos nós. Em que pesem as judiciosas razões recursais trazidas pelo Ministério Público Eleitoral junto à origem, tenho que não há elementos suficientes para a condenação do recorrido, devendo ser mantida a decisão de improcedência da denúncia. Antes de adentrar propriamente na fase meritória, necessário se fazem alguns esclarecimentos. Diverso do que alegado no recurso ministerial, os recibos tidos como falsos não são referentes à doação em espécie, mas sim à doação estimada, isto é, as pessoas doaram um bem móvel ou prestaram serviço ao candidato. Assim, as quantias monetárias constantes no recibo são valores estimados do serviço prestado, decorrem de exigência legal, logo, não foram doados efetivamente pelas testemunhas. Portanto, no caso em estudo, não se está tratando de ocultação de dinheiro em espécie ou desvio de verbas, mas sim de doações estimadas. Feitos esses esclarecimentos, no caso concreto, afere-se que a materialidade é inconteste, uma vez que no processo de prestação de contas, por meio de perícia grafotécnica realizada pelo Instituto Nacional de Criminalística, foi constatado que das assinaturas apostas nos recibos eleitorais, que declino aqui, foram feitas essas falsificações. Há de argumentando tanto, no caso, não houve a falsificação ou alteração material do recibo eleitoral como denunciado, que seria, então, afeta o artigo 348, porquanto o documento é verdadeiro. As informações constas neles, que são as doações estimadas, são verdadeiras. O falso é a assinatura dos doadores e logo ocorreu uma falsificação ideológica. Eis que foi inserida uma declaração falsa, firma dos doadores, conduta essa tipificada no artigo 350. No que tange à autoria, entre mentes, o Ministério Público Eleitoral, a COR, não conseguiu provar que o recorrido foi o autor material ou intelectual das assinaturas falsas constantes dos recibos, que tivera ciência dessas falsidades ao tempo em que apresentou tais documentos à Justiça Eleitoral, quando de sua prestação de contas. Destaco que o fato das contas do acusado terem sido rejeitadas não pressupõe que ele será reprimido penalmente de igual forma. A necessidade de provar sua culpabilidade, tanto na falsificação quanto na ciência desse falso ao ter utilizado esses recibos adulterados. Consoante seu depoimento em juízo, o recorrido negou as acusações feitas, asseverou que assinava os recibos que eram entregues pelo senhor Permínio Pinto Filho, e esse seria o responsável em fazer contratos, a emissão de cheques, pagamentos e expedições de recibos em sua campanha eleitoral. Na instrução criminal foram ouvidas uma informante, Maristênia Amaral Matos, e 3 testemunhas, Fábio da Silva Oliveira, Fernandes Gomes de Souza e André Martins Molinari Cabral. E como consignado no recurso ministerial, as 4 pessoas oitivadas confirmaram que prestaram serviços voluntários ao recorrido durante a campanha, sendo que André Martins cedeu também seu veículo automotor. No entanto, negaram que tenham assinado os recibos eleitorais que comprovariam tais doações estimadas. Ressalto ainda que não há nos autos notícia de que tenha sido realizada perícia grafotécnica para aferir se existia correlação gráfica entre a grafia do acusado com a grafia encontrada nos recibos, mais especificamente no campo reservado à assinatura dos doadores. Desta forma, afere-se, então, que não há provas de que o réu tenha falsificado os recibos. De outro modo,
o recorrente entende ser impossível isentar o acusado da responsabilidade criminal por força dos artigos 20 e 21 da Lei 9.504 de 97, porquanto a prestação de contas de campanha foi assinada por ele. Entretanto, em que pese o artigo 21 da Lei 9.504 de 97, dispor que o candidato é solidariamente responsável com a pessoa por ele indicada para a administração financeira de suas contas, pela veracidade das informações financeiras e contábeis prestadas, bem como o entendimento do Supremo Tribunal Federal, pela possibilidade dele poder responder pela prática em tese do crime imputado, essa responsabilização exige um cuidadoso exame das circunstâncias que envolvem o fato. No caso posto em mesa, como já dito a Lures, observa-se que não há qualquer prova nos autos que permita concluir que o recorrido tenha sido o autor das falsificações das assinaturas ou que tenha ciência que os recibos possuíam firmas falsas ao apresentar tais documentos na prestação de contas. De igual forma, o fato de o recorrido ter assinado os recibos tido como falsos não é prova suficiente para atestar que tenha falsificado as assinaturas dos doadores também constantes no documento eleitoral. Como ele bem afirmou em juízo, os recibos eram entregues ao senhor Permínio Pinto Filho e os assinava, que não sabia quem era o responsável pelo preenchimento e tampouco pela expedição dos recibos. Nesse contexto, com a vênia possível, salvo o melhor juízo, o representante do Ministério Público Eleitoral de primeiro lugar, diante das informações da existência do senhor Permínio Filho Machado, como coordenador da campanha do réu, com supedâneo no artigo 402 do Código de Processo Penal, deveria ter requerido a sua oitiva, bem como requisitado perícia grafotécnica com a grafia dele e do recorrido nos recibos falsos, o que não aconteceu. Insisto, nem a perícia da grafia do acusado foi requerida pelo órgão do Parquet-Acó para aferir se foi ele quem assinou os recibos no lugar dos doadores, o que seria medida simples para comprovar a autoria. Nesse cenário, mesmo tendo assinado o recibo de doação, não se pode imputar ao réu a falsificação ou a adulteração ideológica deles. De igual modo, o uso do documento falso, pois as circunstâncias nos permitem concluir que o mesmo não tinha conhecimento da falsidade do documento, inexistindo a intenção de fraudar sua prestação de contas. Desta maneira, a assinatura do recorrido constante no recibo, a toda evidência, não importa a confirmação dos fatos imputados na inicial acusatória. Trago, e não vou ler para poupar Vossas Excelências, parte do parecer do Dr. Pedro Melo, que é nesse sentido. E deixo de fazer as demais leituras, porque é chover no molhado. Então, as eventuais dúvidas que haveria sobre o que está por trás da motivação do candidato ao declarar de forma tão estapafúrdia a utilização de recibos ideologicamente falsos, não possuem condão para modificar a conclusão no que tange à inexistência de potencial lesivo da conduta para afetar minimamente a fé pública nos procedimentos eleitorais nos quais foram constatadas. Nesses termos, não havendo provas da autoria do crime, tampouco o dolo específico de se valer do documento falso para lesar a justiça eleitoral, entendo que não merece reparos a decisão ACO, porquanto frágil é o conjunto probatório para dar guarida às práticas que lhe foram imputadas da denúncia. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo conhecimento do recurso criminal manejado pelo Ministério Público Eleitoral, contudo, desprovejo tal recurso, mantendo-se incólume a sentença de absolvição. É como voto, senhor presidente. Vota, doutor Sebastião Monteiro. Acompanho o relator, presidente. Doutor Fábio Henrique. Com o relator, senhor presidente. Doutor Bruno de Oliveira.
O relator, senhor presidente. O Jacques Coutinho. Com o relator, senhor presidente. Gilberto Busic. Também acompanho o relator, senhor presidente. O resultado, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento do recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Agora sim, então, vamos para as matérias administrativas. O primeiro deles é a questão da resolução, é o PJE 06.00029. É uma resolução que nós estamos instituindo, submetendo à apreciação dos eminentes pares, para disciplinar os trabalhos de apuração da eleição suplementar para um cargo de senadores suplentes. Vejam bem, esses trabalhos de apuração, elas são instituídas através de uma comissão, que para as eleições municipais, elas já são regulamentadas através de resolução advinda do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Porém, tratando-se aqui de uma comissão, né, que para apurar a eleição para o cargo de senador, que é uma eleição única, que só o nosso estado de Mato Grosso tem, nós precisamos instituir essa comissão, né, e disciplinar todo o seu sistema de trabalho. E os membros que estão sendo indicados, nós estamos até repetindo aquela anterior, que acabou perdendo a validade, né, porque em razão do adiamento das eleições marcadas para 26 de abril, mas ficou constituído com os membros desembargador Sebastião Barbosa, também como membro o doutor Sebastião Monteiro, e o doutor Fábio Henrique, também como membro. E aí temos os demais integrantes do Poder Judiciário, Eleitoral, instituindo as competências, enfim, disciplinamentos de ordens gerais para a instituição dessa comissão. Podemos dar por aprovada essa comissão e essa resolução? Ou alguma dúvida dos colegas? Tá ok. Então, fica aprovada a minuta de resolução referente à instituição da comissão de apuração da eleição suplementar para o cargo de senador e suplente. Uma outra matéria administrativa, essa está no PJE 06.00396. Um assunto aqui, é transferência temporária de eleitores indígenas, quilombolas e minorias étnicas. Na verdade, essa proposição aqui é feita pelo eminente desembargador Sebastião Barbosa, através da laboriosa Corregedoria Regional Eleitoral, com o intuito de que seja regulamentada a transferência temporária de eleitores indígenas, quilombolas ou integrantes de grupos minoritários, visando minimizar os riscos de propagação do novo coronavírus nessas comunidades. É uma preocupação muito grande que nós temos com essas comunidades mais sensíveis, né, inclusive com a possibilidade de ter uma transmissão com consequências maiores, né? Sabemos, indígenas, pessoas com grupo de risco. Então, essa proposição em apreço atende a um requerimento formulado por um cartório, que é o da 53ª Zona Eleitoral, que possui local de votação responsável pelo atendimento da população indígena de etnia Xavante. Nesse contexto, foi apresentada a minuta de resolução que se encontra encartada nesses autos, sendo salientado ainda que o prazo para transferência de eleitores, que se dá na modalidade temporária, se encerrará no dia 1º de outubro do corrente ano. Então, nós temos até o dia 1º essa possibilidade. Já consultei o Darienzo antes de nós começarmos, se é possível ainda haver essas modificações, essas alterações. Então, nós estamos também apresentando essa minuta, né, para que ela seja de forma temporária, ser feito esse remanejamento desses eleitores de situação mais vulnerável. Senhor presidente, pois não, senhor presidente. Aproveito a oportunidade para louvar a atitude do chefe de cartório da 53ª. Isso mostra que todos nós estamos imbuídos do mesmo propósito. Estamos caminhando juntos e juntos chegaremos mais longe. Eu posso caminhar sozinho, eu chego rápido, mas com todos nós chegaremos com mais vagar, mas iremos mais longe.
Certamente. Inclusive, hoje pela manhã, antes de iniciar a sessão, eu estava pensando nesses termos aqui, uma preocupação, que inclusive amanhã nós temos uma reunião, né, com os juízes eleitorais, todos aí, desembargador Sebastião Barbosa, certamente os colegas poderemos tratar desses temas também, mas é uma preocupação que nós temos realmente com esses grupos de risco, essas populações mais vulneráveis. Então, louvo também a iniciativa lá do juízo eleitoral de Nova Chavantina, e que certamente será aplicado não só para Nova Chavantina, mas para também das demais zonas eleitorais que nós temos aqui no estado, que tem muito problema em comum dessa natureza relacionada a essas etnias e os grupos de risco em todo o estado. Há uma outra minuta também de resolução. Isso aqui é mais para divulgar os resultados daquele processo judicial eletrônico referente ao 0600402, que, na verdade, o 0600402, ele cuida da instituição do Escritório de Políticas de Atenção às Zonas Eleitorais, é o famoso EPASE, que é uma prestação plenária que nós estamos indicando novos membros titulares e suplentes conforme atenção ao artigo 7º dessa resolução TRE 1656 de 2015, que disciplina a matéria. Então, aqui nós fizemos as eleições, né, indicação, nós temos que ter substituição constante desses membros, né, eles têm um mandato por um determinado período, e já houve o encerramento, então, os resultados, estou então proclamando o respectivo resultado, ficando constituído o doutor Jorge Alexandre Martins Ferreira, que é o juiz da 51ª Zona Eleitoral, como membro titular correspondente à vaga de magistrado escolhido por votação direta entre os juízes eleitorais. Também o doutor Alexandre Elias Filho, que é o juiz da 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, como membro suplente da vaga de magistrado escolhido pelo órgão plenário do tribunal. E o doutor Walter Pereira de Souza, juiz da 55ª Zona Eleitoral, como membro suplente da vaga de magistrado escolhido por votação direta entre os juízes eleitorais, e o senhor Tiago Lima Magalhães da Cunha, membro suplente da vaga destinada a servidores, né, efetivo, escolhido por votação direta entre os servidores efetivos do Tribunal da Justiça Eleitoral de Mato Grosso. Então, em suma, é o resultado que eu estou comunicando aos eminentes pares, que vai ser instituído através de uma resolução. Poderia ser através de portaria, mas como nós já estamos com o feito em andamento, para poupar o trabalho, nós vamos fazer, então, por resolução, instituindo esses integrantes, novos integrantes do EPASE. Ok? Acho que é o que nós tínhamos para essa manhã. Nada mais havendo, declaro então encerrada a sessão, agradecendo a participação de todos e convidando a todos para que estejamos presentes na próxima quinta-feira para mais uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Muito bom dia a todos.